Olá, vamos dar início à aula 9 do nosso curso, falando ainda da gestão de contratos, agora no que diz respeito à qualidade. Quando a gente fala de qualidade na prestação de serviços, é importante que tanto o cliente como o fornecedor estejam alinhados em determinar o que é considerado um serviço de qualidade. Vamos dar um exemplo para que a gente consiga situar isso um pouco melhor, falando de um prestador de serviços, por exemplo, de banda larga. Você vai contratar, por exemplo, um serviço de banda larga e o que é que você espera que o prestador desse serviço entregue? Que ele tenha uma equipe bem treinada, que o que ele prometeu de entregar de velocidade corresponda realmente à realidade, que você não fique esperando horas e horas quando você tiver que falar com o atendimento dessa empresa, enfim. Tudo isso você sabe mensurar, porque é uma coisa que você já espera que o seu provedor entregue. No na prestação de serviço terceirizado, na área de limpeza, também é preciso que haja esse acordo entre o prestador de serviços e o tomador dos serviços. O que é que então eu vou considerar um serviço em conformidade ou um serviço em não conformidade para determinar a qualidade da prestação desse serviço? E é isso que a gente vai ver agora. Para poder mensurar de forma correta se o serviço está sendo feito em conformidade e da forma como o cliente espera, nós estabelecemos 5 fases do controle de qualidade. A primeira fase é alinhar as expectativas, é justamente isso que eu estava comentando agora há pouco. O que é que o cliente espera que você entregue? O que é que você prometeu para o cliente que você vai fazer? Então essa é a fase número 1, alinhar as expectativas. Na fase 2, análise dos recursos necessários. Quanto tempo eu vou precisar para poder dar cabo daquele trabalho bem feito? Quantas pessoas serão necessárias para poder entregar aquilo que foi contratado? Quais os equipamentos que eu preciso ter para poder desenvolver bem esse trabalho? Quais são os produtos que eu vou utilizar, que são necessários para fazer aquela limpeza? Então essa é a fase 2, a fase da análise dos recursos necessários. A fase 3 diz respeito aos aspectos operacionais para que aquele serviço seja bem executado. Por exemplo, que técnicas de limpeza eu vou utilizar? Eu vou utilizar para fazer a limpeza de um piso frio, por exemplo, 2 baldes, um rodo e pano. Eu vou utilizar um mop água, que até no meu entender vale mais a pena e é uma funcionalidade melhor, tem uma funcionalidade melhor e várias outras vantagens. Eu vou explicar para os meus colaboradores que eles devem começar a limpeza sempre do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, do mais distante para o mais próximo. Então, a fase 3 diz respeito às técnicas e ao treinamento que você vai dar para os seus colaboradores, para que eles desenvolvam um bom trabalho no seu cliente. É sempre importante que, quando você inicia um trabalho num cliente novo, ou independente de ser cliente novo ou não, que você, na hora de executar um trabalho de limpeza, o seu pessoal tenha passado por algum treinamento que seja de acordo com o que ele vai fazer ali no cliente. Então, tenha cuidado com o seu pessoal que vai trabalhar no seu cliente, esteja adequadamente treinado, ciente, com um cronograma de atividades bem feito, sabendo exatamente o que eles têm que fazer ao longo do dia, ao longo da semana e assim por diante. A fase 4 diz respeito às inspeções. Então, você já colocou a sua equipe para desenvolver o trabalho, para fazer o serviço. Agora, você vai avaliar
se o serviço foi feito de uma forma correta, de uma forma que atende à expectativa do cliente. Eu costumo dizer que nessa fase, na fase da inspeção, uma coisa que você deve perguntar para você mesmo é assim: se eu fosse o cliente, eu estaria satisfeito com esse serviço que foi feito? Se a resposta for sim, ótimo, continua. Se a resposta for não, por que não? O que está faltando para eu ficar satisfeito com essa limpeza? Faltou alguma coisa? O que faltou? Como resolver isso? Essa então é a fase 4 do controle de qualidade. A fase 5 do controle de qualidade diz respeito à reação e ao feedback. Reação em relação àquilo que você inspecionou, que você fez as vistorias, e feedback para o cliente. Também é a fase em que, se houver alguma reclamação, alguma crítica do cliente, você vai atender essa crítica. Então, para fazer esse atendimento, para fazer a avaliação dessa questão do cliente fazer alguma crítica ou alguma reclamação, nós temos 5 etapas. Dentro então dessa fase 5, reação e feedback, nós temos outras 5 etapas. Então, se o cliente veio com alguma reclamação, a primeira subetapa, né, o primeiro passo é receber a reclamação. Ouça o seu cliente, ouça tudo que ele tem a dizer e tire o maior número de informações possíveis para que você possa dar um feedback no final adequado para o seu cliente. Então, a primeira etapa dentro dessa fase de reação e feedback é ouvir atentamente o seu cliente, a reclamação do seu cliente. B. Analise essa informação. Às vezes o cliente está reclamando de alguma coisa, mas não diz respeito ao seu trabalho. Ele está vendo alguma coisa que não foi necessariamente alguma falha da sua equipe. Ou pode ter sim sido falha da sua equipe. Então você precisa avaliar se a reclamação dele procede. Nessa etapa é bom você ouvir, você já ouviu, né, o seu cliente, então é bom você ouvir também a sua equipe, verificar com eles o que eles têm a dizer a respeito daquela falha que o cliente está reclamando, ouvir todos os lados, para que então você identifique se aquela reclamação procede ou não. Bom, identificou que a reclamação do cliente procede, aí nós vamos para a etapa C, que é resolver o problema. Então, existiu sim uma reclamação procedente do cliente, então agora você tem que resolver, você tem que consertar o que foi feito errado. Então, a terceira etapa, a etapa C do processo de reação e feedback é resolver o problema. Depois de resolvido o problema, a próxima etapa, a etapa D, é informar ao cliente, dar o feedback para o cliente de que aquela reclamação que ele fez já está resolvida, que você foi atrás de acertar aquilo que estava precisando ser corrigido e já está resolvido. E a última etapa, a E, é você eliminar a causa do problema. Vamos dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. A sua equipe tem um corredor muito grande que eles precisam fazer o mapeamento, a limpeza e etc. Nesse corredor existem aquelas barras para as pessoas segurarem, os corrimãos. E por algum motivo qualquer, digamos que um colaborador seu arrancou uma parte da pintura desses corrimãos. Então o cliente reclamou disso, você verificou que ele tem razão, realmente antes, quando a sua equipe tinha começado o trabalho, não havia não tinha aquele problema, e você então toma as providências para resolver. Que providências seriam essas? Compra uma tinta da mesma cor do corrimão, pede para um profissional fazer a pintura para que fique exatamente igual como estava e finalmente você responde para o cliente que já está tudo resolvido. Agora, para fazer a eliminação desse problema, para que ele não volte a acontecer, então você precisa reunir a sua equipe e falar: pessoal, olha, aqui aconteceu de nós estragarmos essa parte da pintura desse corrimão, então eu vou pedir para que vocês
tomem mais cuidado, prestem mais atenção, para que na hora que vocês estiverem aí passando o maquinário, passando os cabos dos MOPs, não risquem de novo aqui esse corrimão. Então, a última etapa dentro da fase 5 é eliminar a causa do problema.